Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia. Mais um encontro que a gente faz. E nós estamos fechando o mês missionário. Hoje é o último dia do mês. Domingo 31, último dia do mês missionário. A partir de amanhã a gente já começa novembro. Novembro é um mês bem marcante, né? A gente já começa esse mês com todos os santos. Logo em seguida, finados. Nesse mês a gente tem a festa de Cristo Rei. Nós começamos o Advento. Então é um mês bem animado, porque é um mês onde a gente já começa a se preparar para fazer a memória da vinda de Cristo, feito homem no nosso meio. E a gente vê que tudo está interligado, né? Esse mês a gente fez missão, a gente falou de missão, que missão a gente faz sempre, né? Porque nós tivemos pessoas que fizeram missão já anunciando a vinda do Cristo. Nem tinham conhecido, mas já anunciavam a vinda do Cristo, já faziam missão, já andavam de lugar em lugar anunciando que o Cristo viria. Então é muito bonito. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que a gente, nesse nosso encontro e mais esse encontro, ela, a esposa do Espírito Santo, possa clamar ao Pai para que esse Espírito Santo venha sobre cada um de nós e abra nossa mente, abra nosso coração, nos dê sabedoria para compreendermos aquilo que o Senhor nos fala. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Essa semana tivemos a festa de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém? Então, fechando esse nosso mês missionário, nós vamos estar ainda nos Atos dos Apóstolos, tá? Então, antes da gente ver o texto, eu queria lembrar algumas coisas. Reforçar, dar uma resumida, tá? Então, o que a gente encontra vivo nos Atos dos Apóstolos sobre missão? Como eu falei com vocês, eu deixei o Atos para último, que o Atos traz uma carga muito grande, porque São Lucas se preocupava muito com essa questão do Espírito Santo no processo de evangelização, da pneuma, do sopro da ruá no processo de evangelização. Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que Atos nos mostra isso logo de cara no versículo. Eu não vou ler todos os versículos não, tá? Ou não, vou só citar, depois você vai ler, tá? Logo de cara no capítulo 1, versículo 3, Jesus nos ensina pelo Espírito. Porque o que Jesus faz enquanto ele está com seus discípulos? Ele ensina. Só que tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos vem sendo ensinado ao longo da história a cada um de nós. Então hoje o que está aqui é um ensino para nós que aqui estamos. Será um ensino para as novas gerações que virão. Então logo em Atos 1, versículo 3, Jesus ensina pelo Espírito. Não ensina de qualquer forma, como muitas vezes nós fazemos. Não nos preparamos. Queremos falar da nossa própria boca, queremos falar da nossa própria vontade, queremos falar do nosso próprio entendimento, que é muito pobre, que é muito precário e que é contaminado. A palavra é essa: contaminado pelo pecado. Então, toda vez que eu vou anunciar, que eu vou pregar, que eu vou evangelizar, que eu vou fazer missão, que eu vou testemunhar, dê o título que você quiser dar, eu preciso me preparar. Porque eu preciso que seja o Espírito Santo agindo em mim. Eu preciso. Então eu preciso. Olha, o ensinamento é tão lindo que, vamos lá. Quando Jesus vai dar início à sua paixão,
Ele era Jesus. Eu estou falando era porque eu estou falando estou falando de tempo histórico. Ele era o Deus vivo. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus encarnado. Na nossa concepção, ele não precisava de nada. Mas não podemos esquecer de um pequeno detalhe. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E ele nos mostra que, como homem, ele precisava se preparar. Então, quando ele vai viver sua paixão, o que ele faz? Olha que ensinamento fantástico que o Senhor nos dá na sua paixão. Primeiro ele se reúne com os discípulos para partilhar o pão. Ou seja, primeiro ele se alimenta espiritualmente, se alimentar espiritualmente da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Em segundo lugar, ele se recolhe para orar. Ele se recolhe para entrar no momento de oração íntima com o Pai e assim se preparar para tudo aquilo que ia acontecer. Porque nesse momento de oração íntima com o Pai, o Espírito Santo nos vem. Você nunca pensou nisso? Pelo amor de Deus, você pensou. Lógico que você pensou. Essa é a nossa fé. É assim que nós vivemos. Sem isso nós não somos nada, não produzimos nada, não fazemos nada. Segundo lugar, Atos 1, versículo 5. Jesus promete o batismo no Espírito Santo. Ele nos faz a promessa, ele nos ensina pelo Espírito. Desculpe. Mas ele nos promete esse mesmo Espírito. Por quê? Porque nós vamos precisar dele. Ele sabe que sem o Espírito não vamos ser capazes de fazer nada. Então veja que bonito. Ele nos mostra que nós seremos capazes de fazer aquilo que ele fez, como ele promete. Sereis capazes de fazer milagres maiores do que eu fiz. E ele nos promete que nós vamos poder, ele nos atesta, na verdade, né? Ele não promete, ele taxa, ele é taxativo. Nós vamos anunciar pela Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, depois que recebermos o Espírito Santo. Ou seja, missão e Espírito estão intimamente ligados. Não dá para separar, não. Não dá para separar. Certo? Então, Jesus promete o Espírito. Terceiro, Atos capítulo 1, versículo 8. Nós somos testemunhas pela força do Espírito Santo. É pela força do Espírito Santo que nós somos testemunhas. Porque nós só podemos viver a graça, só podemos ter a experiência pessoal com Deus através do Espírito Santo. Lembra que Jesus nos diz: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito. Porque é pela ação do Espírito Santo que reconhecemos o senhorio de Jesus. Então olha que lindo, Jesus nos ensina pelo Espírito, Jesus nos promete o batismo no Espírito Santo, e por esse batismo nós somos testemunhas pela força desse Espírito. Fantástico, né? Por isso que Atos ficou pro final. Né? E agora sim vou ler. Os outros serão depois, né? Então aqui nós temos capítulo 13, versículo 47. Capítulo 13, vou ler dois versículos que estão em capítulos bem diferentes, mas vou ler em sequência, tá? Que vocês vão entender. Capítulo 13, versículo 47 nos diz assim. Quando eu achar, achei. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Deus está dizendo a você:
eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. E em seguida, nós temos aqui: mas de forma alguma, nós estamos respondendo agora, tá? Mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. De forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ou seja, minha vida não tem valor algum se eu não cumprir aquilo que Jesus me incumbiu. E o que é isto? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Senhor nos faz luz das nações. Eu acho isso aqui fantástico. Porque se você for parar para pensar nisso, eu te estabeleci como luz das nações para que seja portador de salvação. Quando você evangeliza, quando você faz missão para evangelizar, para anunciar o reino de Deus, a gente fala muito isso, né? Jesus disse a São Pedro: eu te darei as chaves. Tudo aquilo que abrires na terra será aberto no céu, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Essa chave também nos é entregue. Quando nós evangelizamos, quando nós anunciamos, nós abrimos portas de salvação. Pessoas que muitas vezes estavam presas, enclausuradas no seu medo, na sua mesmice, no seu pecado. Tem gente aí que não gosta dessa palavra. Quando você fica fugindo dessa palavra, é porque você está cometendo, né? A gente enfrenta as coisas. Quantas pessoas estão presas, aprisionadas no seu medo, na sua falta de fé, nos seus pecados, nas suas neuras? Quando você evangeliza, quando você anuncia, quando você prega, quando você faz missão, você está abrindo portas. Você está abrindo celas. Você está abrindo cadeias. Você está libertando pessoas. Se você não evangeliza, se você não anuncia, você está jogando fora a chave da cela dos outros e trancando a sua. Caramba! E agora? Cara, isso é lindo demais. Eu te estabeleci como luz das nações. Aonde você for levando a palavra de Deus, a luz surge. Antigamente, o anel de quem se formava como professor, eu achava lindo, 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 lindo. O anel era assim. O anel era uma pedra ônix, preta, que no meio da pedra, bem no meio, tinha uma estrela, ou uma pedra, um brilhante normalmente, ou uma estrela prateada, ou um brilhante, ou uma estrela de ouro, no meio daquela pedra. E em volta da pedra tinha pequenos brilhantes. A simbologia era linda. Dizia que o professor surgia como uma luz no meio das trevas da ignorância dos alunos, que saíam daquela ignorância e transformavam-se em pequenos fachos de luz, de sabedoria, que eram as pedrinhas que estavam em torno da pedra de ônix. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos não, é a mesma coisa. Nós surgimos no meio da ignorância de fé das pessoas, trazendo a força do Espírito Santo em nós,
para anunciar a palavra, a vida, a verdade, o testemunho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, através do encontro pessoal que tivemos com Ele, dessa experiência pessoal que nós passamos, que nós todos passamos por um processo de conversão. Não vem me dizer, mas eu nasci em berço católico. Eu nasci. Eu ouço falar de igreja desde que eu nasci. Eu estou enfiada, no bom sentido, é meu jeito de falar, vocês sabem disso. Eu estou enfiada dentro de uma igreja trabalhando desde meus 8 anos de idade. Eu estou com 55. Eu comecei a trabalhar em igreja, atuar aos 8. E eu tenho, ao longo da minha vida, os meus processos de conversão. Porque eu ainda estou em processo de conversão. Porque se eu não tivesse, eu já estava morta. Não estava mais aqui. Que sentido tinha? Já estava lá do Pai, vivendo a graça da eternidade. Entenderam? Então eu preciso anunciar, eu preciso ajudar meus irmãos a saírem dessas trevas, para que essa luz que eu encontrei, a luz de Deus que brilha em mim, possa brilhar na vida deles. E para isso eu preciso de 3 processos, para a gente fechar isso. Primeiro, eu preciso participar. Eu preciso criar raízes. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter uma vida de comunidade. Eu preciso ir à missa. Eu preciso comungar. Eu preciso viver com meus irmãos. Eu preciso fazer parte de uma pastoral. Eu me lembro bem, domingo passado, o Padre Zé Inácio na sua homilia, foi um show, no bom sentido. O Padre Zé Inácio deu uns puxão, pegou as 2 orelhas do nós que estávamos lá e fez assim. Eu lamento que a comunidade inteira não estava lá. Porque o Padre Zé Inácio falou uma coisa muito séria. Você abre a boca para dizer que é cristão? Do que você participa na igreja? Qual é a tua pastoral? Qual é o serviço que você faz? Nenhum. Então você não é cristão. Verdadeiro? Bah, não é. Porque aquele que recebe tem que dar. É uma necessidade. É um ciclo natural. Então eu tenho que participar. Eu tenho que criar raízes nessa experiência de fé com Cristo. Segundo, eu preciso nessa participação dessa escuta da palavra. Como é que eu posso falar de Deus se eu não conhecer? De onde é que eu conheço Deus? Na palavra. Então eu preciso dessa escuta da palavra. Mas não é só escutar, não. É acolher como terreno fértil que acolhe a semente para que ela brote viva. E eu preciso ter um testemunho de fé que nasce dessa experiência pessoal com Deus. Porque se eu não tiver um testemunho, algo que mudou na minha vida, a palavra é vazia. Palavra vazia é que nem folha seca. O vento leva e vai levando. E ela se perde completamente. Amém? Gente, muito obrigado por a gente ter partilhado esse mês missionário. Muito obrigado mesmo por a gente ter partilhado esse mês missionário. Que Deus nos abençoe na sua graça e que nós possamos seguir em frente. Mês que vem, se Deus permitir, a gente continua. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus.